Olá, gente, aqui é Luiz, professor de Química. Vamos continuar o assunto tabela periódica. Dessa vez a gente vai relembrar o assunto de configuração eletrônica e vai meio que juntar esses dois conceitos para poder entender a posição dos elementos na tabela periódica. Então, a configuração eletrônica e a tabela periódica, elas vão se unir, no caso aqui, né, para a gente compreender esse assunto. Tá? A configuração eletrônica ela vai dar uma confirmação, né? Vai dar uma certeza, vai servir como base teórica para a gente encontrar o elemento na tabela periódica. A gente já estudou a parte de configuração eletrônica, só que agora a gente vai usar essa configuração eletrônica complementando a parte de tabela periódica. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o período do elemento químico e a sua família. Para isso, a gente precisa do diagrama de Linus Pauling, da configuração eletrônica. Então, os elementos da tabela periódica vão obedecer uma ordem crescente do número atômico. E a gente vai poder encontrar esses elementos na tabela periódica a partir da sua configuração. Tá? Então, eu tenho o hidrogênio, que é o H, ele tem número atômico 1, só tem um elétron, então a distribuição eletrônica do hidrogênio é 1s1. Significa dizer que ele pertence ao primeiro período da tabela periódica e da família 1A. Tá? Cada um das informações da configuração eletrônica vai dizer a posição dos elementos na tabela. Em especial, os últimos elétrons ou o último subnível. Tá? Então, o que a gente vai prestar atenção são os elétrons de valência da última camada e a posição do subnível mais alto, vamos dizer assim. Tá? Então, o hidrogênio ele pertence ao primeiro período, porque esse número aqui é o maior número que ele tem, 1. Então, ele pertence ao primeiro período. O hélio também pertence ao primeiro período, tem 1 aqui. Só que a diferença é que ele tem dois elétrons. Né? Então, aqui seria a família 2A, que a gente vai ver aí. O lítio, ele tem o número 1 e tem o número 2. Esse número 2 significa que ele pertence ao segundo período. Tá? Porque o número aqui maior, ele vai pertencer a esse período aí. Esse aqui também é 2, 2, 2. Todos aqui são o segundo período. O primeiro período seja de cima e o restante o segundo período. Tá? Então, a camada eletrônica é o período da tabela periódica. De forma resumida, a tabela periódica vai ser dividida em famílias, ou grupos e períodos. Cada posição vai ter um subnível, que é o subnível que ele vai, vamos dizer assim, terminar, né? Que é o subnível mais energético. Então, a família 1A e 2A, que a gente vai ver como é que encontra, ela termina no subnível S. 1A e 2A sempre vai terminar no subnível S. O subnível mais energético vai ser o S. A família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ou 8A sempre vai terminar com o subnível P, tá? O subnível mais energético, que é esse aqui que está em verde. Família 1A e 2A, a exceção aqui é esse elemento que é o hélio, termina no subnível S, que é esse azul. O verde termina em P. Tá? O amarelo, que é esse do meio, os elementos de transição, que estão aqui, são o subnível D, terminam sempre no subnível D, mais energético. E o F, que é esse em rosa, sempre vai terminar com esse subnível mais energético. Então, aqui tem a divisão bem clara dos elementos e a sua posição e o seu respectivo subnível. Outro detalhe aqui na configuração eletrônica é que você pode abreviar a configuração eletrônica para não escrever aquela coisa todinha, você consegue abreviar. Então, o carbono, ele poderia ser representado pelo hélio, normalmente é um gás nobre que você vai abreviar, e só vai completar com os últimos subníveis. Tá? Então, neônio, que é o Ne, você pode escrever ele como sendo o silício, você pode escrever como se fosse o neônio mais esses dois aqui, 3s2 e 3p2. Tá? Mas a gente não vai usar muitos aqui, mas pode ser que em provas apareçam a configuração do carbono dessa forma, HE, que é como se você abreviasse, ao invés de escrever um S2, você botasse o HE. No caso aqui não vai interessar tanto, porque não vai abreviar tanto, porque é só um S2. Mas aqui você consegue abreviar com neônio, porque neônio tem essa configuração. Então você bota neônio e depois acrescenta
as outras configurações. Então a gente chega aí na parte interessante. Na coluna A, que são os elementos da família A, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o elétron da última camada, o elétron de valência. Então sempre que um elemento for da família A, a gente pega os elétrons da última camada. Como é que eu sei que é da família A? Quando termina em S, como a gente já viu naquele resumo, ou em P. Se for S ou P, ele é da família A. Para saber o número da família A, você tem que pegar os elétrons da última camada. Então, se um elemento ele é 5A, eu sei que ele terminou em S ou em P. No caso aqui, como é 5, terminou em P, okay? Como a gente já viu naquela tabela. E qual é a quantidade de elétrons da última camada? 5. Então, o número A vai estar associado aos elétrons da última camada. Tá? O elemento B não. O elemento B, você vai olhar os dois subníveis, que são os subníveis mais energéticos. E quando é B, a gente termina em D ou em F. Tá? Então, para a gente achar qual é o B que ele pertence, você vai somar o último subnível, o número de elétrons do último subnível, com o anterior, o penúltimo, para achar qual é a família B. Família A, você pega os elétrons da última camada. Família B, você pega os dois últimos subníveis. São os subníveis mais energéticos. Tá? E na família B, termina em D ou em F. Na família A, termina em S ou em P. Então, foi isso o resumo da aula de hoje, com a parte de para você encontrar os elementos na tabela periódica através do diagrama da configuração eletrônica dos elementos. Tá? Até a próxima.